Bom dia, membros do canal. Estamos aqui mais uma vez para a aulinha de Direito Empresarial, né? A aula número 13 dentro do nosso curso. Estamos dando sequência e hoje falaremos sobre ritos de falência. E mais uma vez chamamos o nosso parceiro aqui nas aulas de Direito, né? O nosso doutor Gabriel Godoy, para nos auxiliar aqui no processo de disseminação da informação. É com você, Gabi. Muito bem, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, André. É um prazer estar aqui com você para nós darmos continuidade no tema da falência e recuperação judicial. Olha quantas aulas nós já estamos nos debruçando sobre este tema, porque ele é rico, porque ele é complexo e merece, então, uma análise cuidadosa. Vamos falar hoje dos ritos de falência. Pode seguir, André. Então, quando nós estamos tratando da falência, pessoal, o pedido de falência ele vai seguir um rito diferenciado, né, em função do seu autor. Então, há um procedimento específico a depender da titularidade ativa para a deflagração do processo de falência. Né? Então, vamos lá. Quando o pedido for realizado pelo próprio devedor, o rito a ser seguido é o previsto nos artigos 105 a 107 da Lei de Recuperação Judicial, a Lei 11.000, repito, 101, de 2005. Né? E nos demais casos, nós vamos seguir o rito estabelecido lá no artigo 98 da mesma lei. Então, é necessário que haja essa distinção. O processo de falência pode sim ser iniciado a partir de uma postura do devedor, né? Mas também de outros legitimados, conforme a gente vai ver na sequência. Pode passar, André. Então, os ritos de falência podem variar de acordo com a legislação aplicável em cada país ou sistema jurídico, é evidente. Cada sistema, cada ordenamento vai ter as suas peculiaridades, vai ter a sua atuação, vai ter os seus desdobramentos. É evidente que num país como os Estados Unidos, um país de origem liberal, nós vamos ter um regramento muito específico, muito voltado para assim, a solução das empresas, para que haja uma sobrevida, para que se consiga dar uma resposta satisfatória e que a produção de riquezas continue, né, seja algo ininterrupto. Né? Países um pouco mais protecionistas, como o Brasil mesmo, vão ter regras diferenciadas, regras que vão muitas vezes privilegiar, e não poderia ser diferente, né? A extinção daquela pessoa jurídica, né? A dissolução daquela pessoa jurídica com a quitação de todos os seus débitos. Mas a verdade é que as regras elas vão variar de país para país, sem prejuízo de uma uniformidade a título de convenção internacional. Uma convenção, um documento internacional pode criar regras para uniformizar, digamos assim, o entendimento a respeito de um tema tão sensível quanto é o tema de falência, né, e também de recuperação de empresas. E aí a gente segue lá nos ritos de falência, né, com a petição inicial de falência. Então, quais são os requisitos que deve ter uma petição inicial? Aquela que vai, logo, dar início ao processo de falência. Então, o processo de falência geralmente se inicia com a apresentação de uma petição inicial por parte do credor ou do próprio devedor. Então, são os legitimados para a propositura de um processo de falência. Né? A petição deve conter informações relevantes sobre a situação financeira do devedor e as razões para a declaração de falência. É evidente, além dos requisitos básicos de qualquer petição inicial, previstos lá no artigo 319 e 320 do Código de Processo Civil. Né? Então, o endereçamento, a qualificação das partes, a exposição dos fatos, do direito, mas, sobretudo, no processo de falência é necessário que haja uma descrição pormenorizada acerca da situação de crise econômico-financeira, da inviabilidade econômica daquela atividade, né, no mercado e, consequentemente, as razões que levam, né, assim, as provas, os elementos que evidenciem a situação falimentar. Pode passar. Nós temos a decisão judicial, então, após a propositura da ação, após a apresentação da petição inicial, o tribunal, o juiz da falência, aquele juiz universal, vai analisar o pedido e poderá tomar uma decisão sobre a declaração de falência. É uma decisão declaratória, nos termos da lei, declaratória do estado falimentar. E, por sua vez, verificará se os requisitos legais para a falência foram atendidos e se há fundamento para este pronunciamento declaratório, sem prejuízo
dos outros elementos formais de qualquer petição inicial. Então, se faltar algum requisito essencial, o juiz pode mandar que a parte promova, né, a emenda daquela petição sob pena de indeferimento. Né? Mas, sobretudo aqui no nosso caso, que é um procedimento especial, se os fundamentos estão presentes para que haja o reconhecimento da falência. Né? Na sequência, a nomeação do administrador judicial, que nós estudamos em aulas passadas, a figura do administrador judicial, a importância dessa pessoa, ou dessa empresa que vai tocar, que vai cuidar da empresa em estado de falência. Em caso de declaração, então, de falência, o juiz ou o tribunal pode nomear um administrador judicial ou um síndico. Antigamente, nós chamávamos de síndico, né, o administrador judicial, para gerir o processo de falência. Então, é quem vai tocar o processo de falência, quem vai fazer inventários, que vai dar declarações iniciais, declarações finais, propor saídas, propor pagamentos e etc. E terá também a responsabilidade de administrar os ativos do devedor, liquidar os ativos e distribuir, liquidar os passivos e distribuir os recursos entre os credores de acordo com a ordem de prioridade estabelecida pela lei. Então, há uma ordem, como nós já fizemos referência. Credores alimentares, credores trabalhistas, credores com garantia real e, por fim, os credores quirografários que não dispõem de nenhuma garantia do seu crédito. Pode passar. Avaliação e inventário de ativos. O administrador judicial irá realizar uma avaliação dos ativos do devedor, incluindo bens, propriedades, contas, direitos, né, e receber outros ativos financeiros. O inventário detalhado, que é essa descrição pormenorizada, detalhada de todos esses bens, né, e passivos também, será elaborado para determinar a situação financeira do devedor. Claro, para que nós possamos comprovar e dimensionar, por assim dizer, essa situação financeira delicada do devedor. Situação financeira, vale dizer, que não tem mais possibilidade de atuação, possibilidade de recuperação no mercado. Pode passar, André. Notificação aos credores, uma fase muito importante para permitir com que seja aperfeiçoado o contraditório, que haja uma participação de todos os credores naquela ideia inicial que nós passamos de execução por concurso, execução concursal. Então, os credores eles serão notificados, né, intimados a respeito da instauração de um processo, os demais credores, por exemplo, e terão a oportunidade de apresentar suas reivindicações junto ao administrador judicial. Então, é a pessoa responsável por recepcionar aquelas demandas, aquelas reivindicações, né, sem prejuízo de alguns requerimentos passarem antes pelo crivo do Ministério Público, que atua como custos regis, do Poder Judiciário, né, do juiz que vai conduzir o processo, do ponto de vista da legalidade, do procedimento, e etc. E também os credores deverão fornecer informações sobre suas dívidas e evidências de seus créditos. Claro, então, olha, eu tenho uma dívida com essa empresa. A dívida está consubstanciada nesse título, nessa duplicata mercantil. Né? Houve uma prestação de serviços X, né? Há o inadimplemento no importe de, sei lá, 100 mil reais, né, por conta de um serviço prestado, por conta do fornecimento de mercadoria, né, por conta, sei lá, de qualquer tipo de prestação. Né. Este título aqui já foi objeto de protestos, esse título já está sendo executado, mas nós vamos anexar aqui no processo de execução. Então, informações sobre a natureza, sobre a origem, sobre a extensão do crédito, né, e também a comprovação de que eles são exigíveis, de que eles já não foram fulminados por qualquer causa extintiva de sua exigibilidade, por exemplo, prescrição. Pode passar. Por fim, a verificação dos créditos, né? O administrador judicial irá verificar as reivindicações dos credores e determinar sua validade e classificação de acordo com a legislação aplicável, que é aquela ordem que nós mencionamos há pouco. Os credores podem ser divididos em diferentes classes de acordo com a natureza de seus créditos e suas prioridades de pagamento. Pode passar. Realização de ativos e pagamentos aos credores. Né? O administrador judicial irá realizar os ativos do devedor por meio de venda, liquidação ou outros meios apropriados. Os recursos obtidos serão usados para pagar os credores de acordo com a ordem de prioridade estabelecida pela lei. Então, às vezes, é necessário que haja alienação de ativos, de bens, né? E isto será feito de acordo com a legislação.
sempre contando com o parecer do MP, com a aprovação do juiz, com a aprovação dos demais credores, né, para que, com, eventualmente, os recursos oriundos da venda de algum ativo, de algum bem, de algum direito, isto se reverta para o pagamento dos credores de acordo com aquela ordem de preferência. Pode passar. E, por fim, agora, efetivamente, né, o encerramento do processo. Então, após a distribuição dos recursos entre os credores e a conclusão de todas as etapas do processo de falência, o juiz pode emitir uma decisão de encerramento, de extinção do processo de falência, né? E o devedor, neste caso, pode ser liberado das dívidas remanescentes e o processo será encerrado, naquela hipótese em que é uma benesse concedida para o devedor, né? Se ele conseguir cumprir determinadas dívidas, né, assim, adimplir essas obrigações e conseguir, então, uma declaração de extinção das demais, né, dos chamados credores quirografários. E, neste caso, o processo será extinto e também, se o caso, a atividade empresarial, a atividade econômica encerrada, dissolvida. Pode passar. É importante observar que esses são apenas os ritos básicos de um processo de falência. Então, aqui, pessoal, é o esqueletão básico, é aquilo que nós precisamos assim, observar de mais importante em qualquer processo de falência, né? Os detalhes e alguns procedimentos específicos, incidentes processuais que podem acontecer, que podem ter ensejo, né, eles vão variar de acordo com a legislação aplicável em cada estado, né? E aí, né, a gente faz uma recomendação, puxando a sardinha para o nosso lado, né, André? Puxando a sardinha para os advogados, né, para essa classe tão assim, importante, né, nessa perspectiva, né, para que um advogado especializado possa se debruçar sobre os procedimentos, sobre os incidentes, né, para que os detalhes dos ritos, né, envolvendo o processo de falência possam ser ajustados de maneira mais adequada, de maneira mais precisa, né? E, claro, sem prejuízo de medidas, por exemplo, incidentais, como a desconsideração da personalidade jurídica, né, que nós vamos nos socorrer do Código de Processo Civil, do Código Civil, né? Imaginemos uma fraude contra os credores, uma confusão patrimonial. Isto é um incidente que pode ser provocado no curso de um processo de falência, né, para que haja a imputação da responsabilidade pelo pagamento de uma dívida ao sócio. Isso é muito importante. Tem mais alguma coisa para a gente falar, André? É isso aqui mesmo, né? Que a gente tratando do assunto de ritos de falência, né? Para a gente não estender muito também e abordar outra temática, a gente filtrou um pouco dessas percepções e nas próximas aulas a gente vai dando os pormenores de outras atividades e os ritos de autofalência e os propriamente ditos já descritos em lei. Isso. Beleza, então? Obrigado, Beleza, Gabi, mais então. uma vez pela força aí. Nós estamos juntos nessa empreitada aí de passar educação, conhecimento na área de direito aí para o canal. E estamos juntos até a semana que vem. Eu que agradeço, André, mais uma vez. E, pessoal, contem conosco, permaneçam engajados no canal e até uma próxima. Um abraço.